Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast do Grupo JM, da JM Consultoria e da Guide. Estou aqui novamente com meu sócio, André Koala. E aí, André? Excelente. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio dessa temporada. Estamos hoje com convidados especiais aqui, nossos clientes da Guide, com o Edu e com o Junão, da Criando Ativos. Bem-vindos aqui, obrigado por terem vindo aqui com a gente. Amém, a gente que agradece a oportunidade de estar fazendo esse bate-papo aí com vocês. É sempre muito bom conversar com o André, né? Já temos esses bate-papos aí às vezes, numas reuniões. Vamos contar um pouco da história aí. A ideia é essa, é um bate-papo. A gente quer, aqui no podcast Impulsiona e Transforma, a gente gosta de ouvir histórias. Histórias de empreendedores, porque a gente aprende com elas, né? Aprende com as vitórias e com as dificuldades. Então a gente quer ouvir um pouco da história da Criando Ativos, né? Para começar, conta pra gente de onde que surgiu esse negócio, qual que é a ideia do negócio, quanto tempo que ele já foi maturado e construído aí como por vocês. Olha, eu vou até jogar essa bola aqui pro meu parceiro aqui, ó, porque a iniciativa mesmo ele de foi falar louco. assim, vamos fazer um negócio diferente, partiu dele. O louco oficial foi ele, né? Então tá bom. Ele falou, tem um cara que me enchendo o saco aqui pra montar um prédio aqui, que o cara tem dinheiro, não sei o quê, para ali. Ele falou, pô, mas eu projeto os prédios pra vocês, mas eu não sei fazer o prédio, né? Como é que foi essa história aí? Na verdade, quando eu comecei a projetar, ali eu fazia muita coisa já para barracões industriais e para um grupo de supermercados, já que, né, desde o começo ali de carreira e tal. Depois começaram a surgir outras incorporadoras que vieram procurar esses tipos de projetos, e aí você começa a ver detalhes de como cada tipo de incorporadora começa a pensar o que é um projeto. Você vê e dificilmente, assim, elas se preocupam com as pessoas, assim, parece que tem mais a ver com forma ou às vezes tem a ver com tamanho e lucratividade e tal. Só que conforme isso foi aprimorando, eu tive a chance de trabalhar num projeto com o Edu. E foi legal porque ele já tinha feito alguns projetos e tal, e sugeriu para mim, ó, tô com isso aqui na mão, vamos... O que você quer fazer de projeto e tal? E deu a liberdade de eu projetar, né? Até comento com ele, falou, ó, eu sei como vocês trabalham, deixa eu só mostrar um outro olhar em relação da arquitetura, o que a engenharia pode usufruir disso daqui. E daí eu comecei a mostrar essas ideias e já vinha procurando muito sobre esses métodos mais modernos de construir, como o steel frame, o wood frame. Já estava conversando com muito desses públicos, participava de algumas feiras, e aí começo a conversar com ele sobre esse assunto. Exatamente nesse projeto que era de uma outra incorporadora, ainda não existia a Criando Ativos. Uhum. E foi legal que conforme o projeto foi saindo nesses formatos mais racional, ele participou junto do projeto, ele ia até lá, a gente se reunia, fazia um café ali e tal, e conversava muito de idealizar o que poderia ser um projeto, como que as pessoas podiam ver. E ele começou, né? A gente foi conversando, aquilo foi maturando, e o projeto saiu. Depois, na hora da execução, ele até pode afirmar melhor nisso aí, mas parece que na hora da execução, muito daquelas metodologias que a gente perdeu mais tempo projetando do que para arrumar depois, começou a dar muito certo. Ele falou, olha, isso aqui levava 3 dias, depois na segunda vez levou 2, daqui a pouco começou a levar 3 horas para fazer cada laje. Então, assim, pensar dessa forma realmente funciona. Você planejar bem, perder mais tempo aqui no papel, planejando, funciona, dá certo. O que mais tem aí? Né? Vocês falaram, tem coisa aí, né? Tem coisa aí. E assim, ó, o bacana e o diferente de você empreender com incorporações, existe uma coisa diferente, porque assim, ó, quando você tem só uma empresa, que sei lá, ou ela fabrica um produto, ou ela presta um serviço, você fica preocupado só com aquilo ali. Mas com incorporação, não. Porque assim, ó, você tem a Criando Ativos, que é a incorporadora, mas os empreendimentos acabam sendo empresas também. Sim, sim. Entendeu? Eles são, inclusive são SPS, CNPJs separados. Então é como se você tivesse que pensar em 2 empresas. Porque uma coisa é o que assim, ó, o que a Criando Ativos tá projetando, tá planejando para aquilo ali. Mas, será que essa empresa que está nascendo, esse empreendimento, ele também é viável? De que forma ele tem que ser viável?
E é aí que surge essa diferença, né? De você ter que planejar, criar estratégias para uma empresa que vai gerenciar todos esses empreendimentos e gerenciar um empreendimento, ou dois, ou três, que seja separados daquela outra empresa. Que assim, às vezes, o que essa empresa tem como estratégia e como objetivo, para aquele empreendimento, naquele local que dá, não dá certo. Então você fala, pô, eu tenho que pensar com outro viés aqui nesse negócio. Mas disso, a gente traz o quê? Falou, meu, não dá. Para todo empreendimento, você tem que pensar um negócio novo. Você tem que, como se fosse prototipar aquilo tudo de novo, começar a fazer tudo de novo. Você fala, meu, é como se você não repetisse nada. Falou, meu, eu tô cansado de fazer isso e assim, você não consegue. Quando você repete alguma coisa, Você ganha escala. você aprende a controlar o custo daquilo, você Exato. aprende como. Se você faz uma coisa uma vez, ela vai ficar boa, mas não vai ficar excelente. Mano, depois que você fez 10 vezes aquele mesmo negócio, daquele mesmo jeito, aquilo vai começando a ficar excelente. E aí que fica a brincadeira, fica gostosa, você entendeu? E a gente vê que no ramo da construção civil, de incorporação, isso não acontecia. Pô, nós temos que sentar que nem a gente sentava, projetava, fazia esse projeto. Aí ele falou, pô, a hora que aparecia um terreno novo, uma área nova para você fazer, montar uma nova incorporação, falou, meu, nós temos que começar tudo do zero. Nós não podemos trazer nada de bagagem do que nós aprendemos do outro empreendimento para jogar isso para esse novo empreendimento. Foi aonde o Júnior veio com essa proposta. Falou, não, meu, vamos começar diferente. Em vez da gente começar projetando os apartamentos e tal, as áreas comuns, e depois as garagens, falou, não, vamos começar projetando pelas garagens. Porque a gente vai ter uma eficiência melhor de unidades que a gente possa ter dentro do edifício. E vamos começar a modular isso, vamos ver quais são os módulos que sabem, e vamos começar a ter repetição nisso. Sim. E aí, a gente sempre começava o projeto de cima para baixo, projetando os apartamentos, depois chegava, né, para você saber aonde que ia dar os pilares lá embaixo, para depois você jogar as vagas de garagem e tudo. Eu falei, não, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos começar a pensar Olha de que baixo visão para cima. diferente, cara. Foi. Mas olha que engraçado, até então, você olhando para um lado só do incorporador, É. das dificuldades que a gente tinha na construção. E aí você fala, pô, peraí, tudo bem, existe um problema aí. As construtoras, as incorporadoras têm essa dificuldade. Se nós estamos tendo, eu fazendo incorporação, ele projetando esses empreendimentos, então peraí, as outras incorporadoras também têm. E todo o negócio nasce dessa visão, dessa oportunidade, uma dor, né? Algum problema do Isso, mercado. Exatamente. Isso aí, E de exatamente. muita referência, né? E de muita busca de fora. É. Perfeito, é isso. Só que assim, ó, não basta só você achar o problema. Você falou, meu, peraí, você sabe que você atingiu uma escala, que foi aonde a gente começa a criar um negócio chamado um PTM, né? Um propósito transformador massivo. Não basta você resolver um problema que é só das incorporadoras, das construtoras. Pô, peraí, se nós estamos falando em construção, nós temos que resolver um problema que há no mercado para os clientes compradores. E aí a gente começa a pensar não só em modularização, mas começa a pensar num sistema construtivo que seja eficiente. E é daí que entra o nome, né? E é daí já- que entra o nome. Exatamente. Justamente. É isso aí, o Criando Ativos. Como é que é a história desse nome aí? Porque quando a gente vai pensar no nome, a gente tava até no escritório lá de arquitetura, com o Du, era de noite, a gente ficava lá, às vezes até 1 hora, 2 horas da manhã, assim. O pessoal que passava lá, devia achar que era um bar ou uma balada aquilo ali. É porque quando você tá. Quando a gente é mais novo, a gente não tem essa percepção de planejamento de uma empresa, de criar as estratégias e processos. Né? Você quer sair fazendo. Sim. E não é o certo. Nós ficamos 2 anos planejando a empresa. Que legal. Né, fazendo esses projetos de outros prédios e tal, e planejando o que tudo isso resultava de planejamento para montar, para abrir uma empresa com viés, né, de diferencial mesmo, de ter Isso. uma proposta diferenciada. E o nome acontece um dia à noite lá no escritório de arquitetura. E o Du, ele tem essa formação da engenharia, mas foi muito legal que, apesar disso, ele também teve um interesse em estudar essa área da financeira, de ações, tudo. E ele gostava, assim, ele tinha uma cabeça que ele gostava de ler, entender muito sobre isso. Teve uma formação até pela XP, né, isso Sim. aí. E eu percebi que ele tinha um vocabulário já bem formatado para isso. E eu falei, eu acho que a empresa tinha que ter um vocabulário que envolvesse
a arquitetura e essa coisa moderna, mas eu acho que tem a parte da engenharia e que tinha que ter essa Esse coisa. mesmo fit. Esse fit. Exatamente. E eu queria que alguma coisa fosse relacionado à inovação. O Google me deu aqui um sinônimo de inovação, era um ativo. E o ativo também tinha uma função da formação de ações Tem e uma econômica relação com o dele. financeiro, né? Com o Isso. mercado financeiro. Aí a gente falou, a gente queria criar alguma coisa e que fosse inovação, o ativo tinha a ver com isso. E por coincidência ou não, o meu sobrenome e o nome do Du também é o C e o A, que o meu é Carvalho, o dele é Assis. Ah, Então, assim, apesar de tudo foi vindo para esse daí. Então, assim, deu certo. O nome concluía que envolvia essa parte tanto da arquitetura quanto da engenharia, quanto essa coisa do... E coincidentemente bateu com o sobrenome tanto meu quanto dele. Então, assim, meu, tem que ser esse aqui. É, Eu e o acho que tem legal- muito... Exato. Foi e acontecendo. sai do óbvio que é botar o sobrenome, ou fazer um Exatamente. negócio, né? E o que é o mais legal é que tá alinhado com o projeto, com o propósito específico de vocês. Justamente. Né? Que é literalmente criar prédios, criar ativos imobiliários, ativos para quem vai investir, para quem vai morar. Quando o Carlos fala isso aí, né, o Junão, ele vem com isso, né? Ele fala, pô, nós temos que ter, né, essa questão. A gente nunca pensou no financeiro da empresa, assim, ó, porque a gente segue uma linha de que assim, meu, vamos pensar em atendimento, vamos pensar em qualidade, vamos pensar em produto, coisa boa, tal, tal, tal. E, meu, se a gente fizer tudo isso, as pessoas lá na frente vão enxergar a qualidade, vão enxergar o valor. Perceber. E, meu, tá? e isso aí, lá, a hora que daqui 10 anos, a hora que eu olhar lá atrás, vai ter um caminhãozinho de dinheiro lá atrás de nós. Se você fica muito preocupado, né? Eu falava com ele assim, ó, não, meu, nós temos que fazer isso aqui porque se a gente, que é o que eu acredito que as outras incorporadoras olham, elas falam assim, não, nós temos que diminuir o tamanho do apartamento para diminuir Custo dele. o custo, né? Para diminuir o custo, porque a gente diminui o metro quadrado, porque eles fazem conta por metro quadrado. Sim. E a gente vem pensando o seguinte, não vamos fazer conta por metro quadrado, nós vamos fazer conta por produto. Meu, e se eu puder, com eficiência, ter um sistema construtivo mais rápido, veloz, que é o que eu vou comentar aqui, e ter um apartamento maior, não é... Então quer dizer que pra você ter um carro mais barato, você precisa fazer um carro pequenininho. Aí vai chegar uma hora que você não vai entrar dentro do carro, né? Pra fazer o negócio, não tem como. Não, é pensar como um produto. E a eficiência daquele carro, em termos de tecnologia tal, vai agregar o valor dele. E agregar valor. E é Isso isso que aí. vocês vão buscando todos os dias, né? Só que aí tinha um negócio assim, né? Falou, beleza, nós vamos procurar no produto trazer tudo isso daí. Então, pô, se a gente conseguir... Porque assim, ó, o viés de qualidade, de tecnologia, não quer dizer que tem que ser barato. Pelo contrário. Mas o que acontece? A tecnologia, você consegue trazer redução de custo. Redução de custo é diferente de valor de um produto. Quando você agrega tecnologia, você consegue, você almeja, você consegue valores melhor para produto. Sim. E também consegue reduzir custo. Não necessariamente reduzir custo tem a ver com reduzir qualidade. É isso que você tá querendo dizer. Justamente. É uma correlação que é uma não falácia, existe, né? Nem não sempre existe. Né? não É existe. isso aí. Uhum. Que é o que as pessoas, hoje em dia, a maioria das empresas aí que a gente vê trabalhando no caso da construção, pensa que reduzir custo, nós temos que fazer mais barato, temos que fazer mais barato, menor, é diminuir a qualidade. A gente estava falando outro dia, para fazer um paralelo com outra indústria, diferente de vocês, a indústria de alimentos. Como que a inflação pressionou a indústria de alimento a reduzir o quê? A gramatura. Isso. Então, o Trident era 12 gramas, hoje tem 8. O papel higiênico tinha X Exatamente. metros, tem menos. Cereal. Porque ele quer manter o preço na ponta. Quem paga o custo disso é o consumidor, que está levando menos pelo mesmo preço. Exatamente. Enquanto que talvez ninguém teve esse pensamento de, peraí, como eu ganho eficiência, como eu trago tecnologia para manter o meu Exatamente. produto com a mesma gramatura e entregar aquele valor ainda para o meu cliente. Perfeito. A gente É comprava chocolate, barra de chocolate com 100 e poucas gramas. Agora a barra de chocolate tem 70 gramas. 60 Isso, gramas, isso aí. isso, Entendeu? É isso Pelo aí. mesmo preço ou mais caro. isso. Só que aí a gente se defrontava com mais uma coisa. Falou assim, pô, beleza, nós vamos conseguir, assim, em termos de valor e precificação de um imóvel, mas a gente falou, mas como a gente tem essa linha do interior, tá evoluindo e tem a questão de segurança, esse tipo de coisa, a gente sempre faz, né? Os nossos projetos são sempre condomínios ou verticais ou horizontais, de casas, né? Uhum. Aí falou, pô, como que nós podemos fazer para quebrar esse negócio do custo de condomínio?
Porque a gente tá vendo o seguinte, essa geração que tá vindo, a gente chama de geração X e geração Y, é uma geração que ela vem buscando acesso e não posse. Antigamente, lá, dos nossos avós, lá, tava, não, você tem que comprar terra, você tem que comprar um imóvel, você tem que comprar, porque é assim que você vai fazendo, você tinha essa... Seu patrimônio. você vai fazendo seu patrimônio, você vai tendo posse. Hoje, a gente vem observando que tá mudando isso. Vou citar um exemplo aqui, questão de carro. Então, assim, ó, o que é a questão de acesso? Por exemplo, essa pessoa pegar um Uber hoje, que é muito simples, ela tem o acesso de estar dentro de um carro, de ir até o local que ela quer. Sair da onde ela tá e ir até onde ela quer. Sim. E ela, para isso, ela não precisa ter um carro, pagar IPVA, Exato. pagar Arcar com todos os seguro, custos, seguro obrigatório, manutenção e Sim. tudo isso. Olha o custo de tudo isso. A gente tava falando outro dia de ter casa na praia. Antigamente era um sinônimo de Exatamente. sucesso. Eu tenho casa na praia. É, Eu não quero uma casa na Era praia. Eu quero posse. poder, cada verão, ir pra outro lugar. Pra é um isso lugar aí. diferente. Era Exatamente. aquele ditado de querer ter posse do negócio. Agora não, você quer ter o acesso. Você pode ir lá e alugar aquele lugar e usar e pagar só pelo uso que você faz. E não mais pagar por um período que você não usa. Então você pagar o IPVA de um carro, você tá pagando uma conta que você não tá usando. Um exemplo, né? Sim. É o que nós estamos levando hoje para o mundo tanto é que os nossos empreendimentos são as lavanderias, são compartilhadas lá embaixo. Porque você vai comprar uma máquina de lavar roupa hoje, uma máquina boa, vamos falar assim, você vai pagar aí 6, 7 mil reais numa máquina boa. Você fala, pô, mas peraí, você tá pagando por uma coisa e essa galera mais nova, tal, dessa geração, pouco vai lavar roupa, né? O máximo é levar na lavanderia para lavar. Aí o que acontece? Você fala assim, peraí, quanto que é pra lavar a roupa lá nessa lavanderia aí? É 30 reais lá, você coloca, você põe 30 reais lá, você tem meia hora pra você lavar e secar lá. Quanto não dá pra você lavar de roupa? Com 6 mil reais. Com 6, 7 mil reais. E outra, depois de 4 anos, hoje as máquinas de lavar já começam a dar problema. Você vai trocar, daí já ficou obsoleta aquela máquina, já não tem mais peça para aquilo ali, você já vai ter que comprar uma outra máquina, vai ter que dar aquela embora. O que importa, né? Exatamente. Então o que acontece? Hoje as pessoas elas querem ter acesso, elas querem pagar só pelo que usa. E não mais pagar para ter uma posse para ficar mantendo aquilo ali. E isso que veio a diferença. As pessoas não querem mais pagar R$ 1.000 de condomínio. E às vezes você tem inúmeros moradores ali, seja num condomínio horizontal ou vertical. Não são todos os moradores daquele condomínio, por exemplo, que usam a academia. Então, peraí, pra que eu tenho que pagar o ano inteiro, tal, e não uso academia? É mais fácil você pagar uma academia que quem quer usar, vai lá e R$ 100 hoje você tem belíssimas academias aí que você vai lá e paga. É a mesma coisa, a piscina do condomínio. Então, assim, ó, aí nós falamos, não... Eles começaram a repensar essa entrega pensando no público, né? Pensando no público. E aí nós falamos, pô, beleza, nós vamos conseguir diminuir o condomínio. Mas falou, mas calma aí, que tem uma coisa a mais. E se a gente trouxer uma questão de serviço também? Porque aí nós começamos a pensar nessa questão da lavanderia e tal, da pessoa ter o serviço e pagar por aquilo só na hora que precisa, né? Falou, pô, e se a gente trouxer esse serviço para dentro desses empreendimentos, desses condomínios nossos? E aí o que acontece? Por isso que o nome Criando Ativos também vem daí. Porque a pessoa hoje ela tá comprando um apartamento com a gente e ela tá comprando uma fração daquela área comercial do condomínio. Do aluguel do espaço embaixo. Do aluguel do espaço embaixo. Então o que acontece? O aluguel, por exemplo, nós estamos com um novo projeto que tem 18 lojas. Cada loja embaixo tem 60 metros quadrados. Vai ser alugado ali por R$ 2.000, R$ 2.500. Ok. São 18 lojas. Aí vai dar quase 40 e poucos mil reais de receita Para o condomínio. Para o condomínio. Se você tem um condomínio onde você não tem piscina, não tem academia, né? Que é o que nós estamos tirando e bolando um espaço muito mais interativo entre as pessoas, que é uma outra que nós vamos comentar daqui a pouco. O que acontece, hoje portaria virtual, energia, a gente bota a placa voltaica lá em cima e diminui muito o custo de energia e tal, você consegue facilmente pagar o condomínio e sobrar dinheiro. Hoje, a gente não conhece nenhum condomínio que seja superavitário. Todos são deficitários. Todos são deficitários. Porque um condomínio é que nem ou um clube ou o poder público. Basicamente, ele é uma máquina que ele destrói a riqueza. Você põe a riqueza lá dentro, ele pega aquilo, planeja e destrói ela. Ele não gera a riqueza, ele destrói ela.
O condomínio, basicamente, é muito parecido com isso. Você joga a riqueza lá dentro e ele tem que fazer, mas ele destrói. Ele não gera riqueza, ele não consegue se sustentar. E aí, quando a gente começa a pensar em projeto, em filosofia, não só, como eu falei, a gente não pensa só no projeto e que a pessoa vai comprar um monte de metros quadrados. Então, Vai comprar um ativo, a gente quer um exato. ativo. Exato. Como, já que o nome da Criando Ativos é inovação, e a gente pensou muito sobre como o Du mexia com esses negócios de ação, como que você pode ter uma ação que ela valoriza e ainda te dá dividendos? Existe isso? Não, existe. Aí ele começou a explicar algumas coisas. Falei, então como que a gente pode pegar isso e aplicar um pouco desse Excelente. conhecimento no empreendimento? Falou, aí a gente começa a conversar disso. Aí se a gente colocar e começa a ligar para outros síndicos de condomínio, que ele tinha esses lá no celular. Ô, quanto custa o condomínio total desse daí? Ah, tanto. Aí o que gasta? A média, né, Só de tem- custo de E condomínio o que por que vocês mês ali. gastam? Como eu já tinha entregue outras incorporações, E então eu aí- liguei para essa galera que estava, né, administrando esses condomínios e fui consultando os valores. E aí o que é legal é que vocês têm um projeto muito bem definido, né? Uma proposta de valor muito bem definida, e com a tecnologia vocês conseguem escalonar isso vezes o infinito. É isso. Né? Isso. E é nessa linha do escalonar isso que eu queria que vocês comentassem um pouco do Ativo 177. Que é o Isso. primeiro que vocês vão Posso lançar. até começar por uma parte, acho que o Du comentou Pode, sobre o PTM. lógico. Tá. Ele falou o seguinte, o PTM, quando a gente vai pensar, ele tem mais a ver com uma filosofia do que vocês querem como uma empresa. O que vocês imaginam, né, o H e tal. Então, eu falei, Du, eu acho que tem um livro aqui, que desde que eu li a primeira vez, ele me encantou de tal forma que eu tive que ir para São Paulo para estudar esse livro, que tinha um curso sobre isso, e eu fiquei lá e tal. Porque ele fala de coisas tão diferentes, de como você tem que pensar do que é uma empresa, que ele chamava organizações exponenciais em português, mas EXO, e tem grupos disso em São Paulo, tudo. Como que essa transformação do milênio, desse milênio de 2000, como que as empresas estão vindo agora, né? Você vê hoje empresas, antigamente aquelas empresas com 3 mil, 5 mil funcionários, aquela mega estrutura, e hoje nós estamos vendo um Google aí com quase nada de funcionário e valendo uma valorização de 440 bilhões. Entendi. E ele começa a citar desse exemplo sobre funcionários e como você pensa uma empresa. Ele cita o exemplo do Instagram. Se eu não me engano, na época ele foi vendido pelo Facebook, foi um preço absurdo, assim, né? Nossa, foi 1,2 bi Foi comprado pelo Facebook. comprado pelo Facebook. Eu lembro que era alguma coisa em torno disso, não vou lembrar exatamente. E uma das coisas que ele falava que a pergunta que se fazia antigamente era, pra você saber o tamanho de uma empresa, você perguntava quantos funcionários ela tinha. Uhum. Então você fala, bom, então o Instagram, por 1,2 bi, uma empresa unicórnio em menos de 5 anos, chegar nesse valor em dólar, devia ter quantos funcionários? E ele fala, acho que tinha 8 ou 9. Como uma empresa que tem tudo esse valor em 5 anos, tem só isso de funcionário? É impossível. Não tem como custar. Aí ele fala, então, o jeito de você pensar a filosofia, ele fala, você tem que ter um propósito. Uhum. Qual é o propósito que você tem? Essa empresa, o que vocês vão pensar, Du? Qual que é o nosso propósito? O que a gente quer fazer de verdade? A empresa está formada, a gente sabe sobre modulação, a gente sabe que essa tecnologia, mas por que a gente está fazendo isso? A gente tem algum propósito para isso? A hora que você descobrir o seu propósito, ele pergunta, ele é massivo? Ele vai atingir quantas pessoas? Só um pouquinho, um monte? Ele tem que ser massivo. E ele tem que ser transformador. Ele vai transformar o quê? Então, o que ele fala? É um propósito, ele tem que ser um transformador e ele tem que ser massivo. Então, a gente começa a pensar num propósito, o que ele vai transformar na vida da pessoa e vai ser massivo. E aí, a hora que a gente perde, fica trancado na sala, e vai, apaga a lousa e volta a lousa e risca, a gente chega nisso daí e fala, não, a gente tem um propósito, ele vai ser transformador dessa forma, e aí a gente chega nessa filosofia, pronto, agora que a gente chegou, vai ser muito mais fácil da gente pegar com as pessoas que querem fazer parte do time, agora você tem essa filosofia da empresa, você tem esse propósito. Agora você pode atrair gente que tá Agora você alinhado traz com gente isso. que está alinhado com o seu propósito, porque às vezes a pessoa Isso. não pensa na empresa desse jeito. A pessoa cria sentido de vida. Sim. Ela fala, ela sabe o ela- porquê que ela tá aí trabalhando, ela sabe o porquê que ela tá fazendo aquilo. E é legal você falar isso, porque pô, a gente podia reduzir só a questão da tecnologia, do método, e Justamente. que é realmente é diferente, e tal, mas não é só isso, né? Tem que estar alinhado com o propósito. né? Exatamente. Ele cita o exemplo da Kodak, ele fala, por que a Kodak faliu? Uhum. Porque o propósito dela era de registrar momentos. Ela devia ser o que o Instagram é hoje. Exatamente. Ela mudou o propósito dela para vender papel. Acho que 98% do papel fotográfico do mundo era dela. Era não.
Porque a indústria E química, ela inventou exatamente. a câmera fotográfica digital. Ou seja, ela inventou o negócio, ela perdeu o propósito dela, que não era esse, e acabou mudando. Falou, meu, uma empresa Você vê como gigantesca quebra uma empresa gigantesca só pelo por propósito. alinhamento, por propósito. Exatamente. Porque ela se desalinhou, né? Ela se Por desalinhou não com o entender qual propósito que é o dela. negócio estratégico dela, né? Então, Achar que vende furadeira ou parafuso, quando na verdade vende o furo, né? E que é muito mais além disso. Isso, Uma boa é analogia. isso aí. então, se fosse para vocês darem uma dica para quem tá começando ou para quem tem um negócio, provavelmente é algo relacionado a nunca perder o propósito da empresa. Nunca perder e outra. E descobrir o mais rápido possível. E justamente alinhar e fazer o seu PTM. Olhar para o seu negócio e falar assim, pô, peraí, tem propósito nisso que nós estamos fazendo? É transformador e é massivo? O massivo entra naquilo que eu comentei um pouco atrás agora. Falou, pô, peraí, ele é massivo? Não é massivo o nosso pessoal, porque só ia mexer com as construtoras e incorporadoras. Aham. Ela falou, não, calma aí. Então nós temos que pensar, por isso que entra tudo esse negócio do criando ativos e tal, temos que pensar no comprador, no morador. Aí ele começa a ser massivo. Porque daí nós vamos mexer tudo dentro das construtoras e vamos mexer tudo dentro de todas as pessoas compradoras de E imóveis. quem vai perceber isso é a ponta lá, né? É a ponta o lá. usuário final, que é o cara que vai comprar o ativo. É isso aí. E é transformador? O que que muda isso tudo? Pô, nós falamos assim, ó, não dá pra fazer o mesmo do mesmo. Tá, não dá pra fazer pensando num condomínio onde não se paga o condomínio só trazendo né, a questão de partes comerciais lá embaixo né, e zerar uma coisa com a outra aí de custo, com captação do próprio condomínio de receitas e tal. Falou, não, nós temos que trazer uma experiência diferente de moradia também. Por isso aí já entra o sistema Ô, Du, tecnológico nosso. e fala uma coisa pra mim. Quais são os desafios que vocês têm hoje em relação a tudo isso que vocês estão falando? Porque tudo isso é o melhor dos mundos, Sim, mas é disruptivo. O mercado não tá acostumado com isso. O Não mercado tá. ainda tá acostumado com o trivial, com o Aí, tradicional. é aí onde entra aquela pergunta para falar um pouco sobre o ativo 177. Legal. Foi aonde nós optamos, né, por ter o sistema construtivo, que nem no caso de obras verticais nos prédios, a estrutura é em concreto armado, continua sendo em concreto armado, porque a norma de steel frame ainda não libera acima de 4 pavimentos. Então, só que o fechamento, fachada, todo o fechamento de paredes internas e tudo, é tudo em steel frame. E nas casas, que nós estamos prototipando as casas agora, aí já é total em steel frame, porque aí são casas de 1, 2 pavimentos só. Uhum. E aí, porque né, falou, pô, peraí, tem que existir uma experiência total da pessoa. Não é só a experiência da pessoa não pagar o condomínio, de ter uma obra um pouco mais veloz e tal, isso e aquilo. Não, ela tem que morar num lugar onde ela comece a ter percepção de outras coisas. E aí nós começamos a pegar coisas emocionais mesmo. Começamos a pesquisar sobre coisas emocionais. Aí o Júnior traz uma reportagem que o Brasil é onde está o maior número de pessoas ansiosas do mundo. E com depressão. Porra, né, meu? Então, pera, o porquê disso daí? Aí ele foi pesquisar, tal, por causa de barulho sonoro Poluição e poluição visual. Aí nós falamos, pô, meu, as nossas casas e apartamentos não tem acústica nenhuma. Meu, você já tá o dia inteiro, é moto que passa fazendo entrega, é um barulho, aquilo vai você não percebe isso. Você tá nos grandes centros, você vai deixando a sua vida sendo levada, você não vai percebendo, mas isso vai te afetando de uma tal maneira, assim, ó, um pouquinho por dia, que não pega dia que você tá voltando da sua casa com o carro, tá indo, voltando do trabalho, indo pra casa. Sim. Aí você quer abaixar um pouco o vidro, colocar um som um pouquinho mais alto, aí passa o cara buzinando, motoboy, não sei o que tem, que você até xinga. Você vê as pessoas estressadas no trânsito hoje, né? Por causa disso. E Essa poluição sonora visual. isso é focar no produto, é focar na experiência do consumidor. Então, além de eu ter uma... Vamos começar lá atrás, né? Com o Junão indo buscar nas feiras a tecnologia, aí eu aprendo isso, desenvolvo na minha empresa, Isso. aí eu crio todo um PTM, aí eu desenvolvo um produto e esse produto ainda é focado na experiência Isso mesmo. do consumidor. E uma Exato. parte que a gente cria como analogia para as pessoas entenderem um pouco, como que a indústria pensa diferente de construtora, de incorporadora, tá?
Eu falei, eu acabei aprendendo isso porque eu fiz uma pós-graduação, eu sou a terceira turma formada nesse ramo, o Du acho que vai ser a quarta agora, também tá lá. E eu acabei tomando um banho deles, porque assim, lá não tem massagem. É a indústria explicando o jeito que eles pensam, e tem indústria gigantesca lá, e por sorte, eles ainda estão conversando com a gente, e é ao vivo o negócio. Eles estão demonstrando na hora como que se faz, hoje eu estou dando aula, inclusive, Sim. e tipo, é uns produtos, umas coisas de tecnologia que você fala, meu, como que tem isso no Brasil? E tem, cara. Assim, e uma das coisas que ele fala sobre arquitetura, tudo começa com um projeto de arquitetura para depois você fazer o planejamento. E ele chegou um dia e falou assim, um dos professores, sabe o que significa quando o cara entra lá no seu escritório de arquitetura e pede um projeto exclusivo? Eu falei, é um negócio bom, né? Uma casa grandona, não sei o quê, é o que todo mundo quer um cliente desse. Ele falou, não, ele vai comprar um protótipo, aquilo vai dar pau porque nunca existiu. Ele falou, o carro que você comprou é um protótipo? Só fez pra você? Não, você foi lá, ele fez 1 milhão, testou e você comprou aquilo. O óculos que você tá usando. E o celular que você tá usando? A camisa, o sapato. Pô, tudo que você compra é feito em escala. A hora que você vai comprar o item, um dos mais caros da sua vida, você vai e compra um protótipo. Dá na mão do pessoal que tem uma grande formação para projetar e a hora que vai executar, aonde está o conhecimento facultativo, onde está a essência daquilo? Não tem. Como é que vai dar certo? Por mais que você tenha muito dinheiro, por mais que você tenha, não tem como tudo dar certo. Você vai jogar 1 milhão, gente. 2 milhões de real na mão do empreiteiro, cara. Do cara que não, né? Não tem como. Tem muitos bons, mas tá acabando. claro. Mas é uma outra forma de pensar que eu nunca pensei, é. nunca me ensinaram isso na faculdade. Talvez nunca tiveram coragem de falar isso. E eu sentei lá, falei, cara, eu até fiquei quieto na aula, falei, como é? Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é legal que alguém pense de uma forma diferente para tirar você do lugar. E aí, né, você começa a explicar para a pessoa, e isso é uma analogia, que você explica-se mais fácil. Né? E aí, quando a gente fala sobre o conhecimento, ó, vocês querem morar num projeto ativo, entender como que é, As barreiras. que são as barreiras, quando você vive uma experiência, é diferente de você ter um conhecimento. Eu falo pro Du que, eu sempre cito assim, ó, imagina uma mulher e que ela conhece tudo. Ela tem mestrado, doutorado, tudo que você quiser falar sobre a cor verde. Aí eu falo pra você, ela conhece tudo sobre a cor verde? E se eu falasse que ela é daltônica? Ela tem o conhecimento científico de tudo. O mundo inteiro reconhece que ela é a pessoa que mais conhece sobre a cor verde. Mas ela não conseguiu viver o que é aquilo. Legal. Então, quando a gente entra numa tecnologia, a gente tem a experiência de entrar um dia num projeto que foi feito com Numa essa casa, tecnologia. num apartamento com E essa a gente vê a tecnologia. diferença. Meu, Eu acho que a experiência de quando surgiu o tal do telefone, que foi de toque, você fala, cara, não acredito que isso aqui existe. E eu não Dá pra sabia. ser diferente, né? É muito diferente. Esse mundo existe, né? É um desafio, imagino, de comunicação, né? Até por isso vocês procuraram a Guide, porque como vocês querem inovar, essa inovação tem que ser transmitida na comunicação, senão gera uma dificuldade de compreensão, de entendimento daquilo que vocês estão propondo, né? justamente, procuramos a Guide não só para a própria empresa, para começar a conversar sobre isso internamente, todo mundo alinhar esse propósito, tudo, como agora no produto também. Sim. Porque a gente sabe dessa dificuldade, dessa barreira, porque né, é um outro caso que a gente sempre dá risada e comenta isso lá no escritório. As pessoas vão, mas eles querem, eles dão aqui, bate na parede, assim, que é aquele negócio. Né? Robusto, que é o Meu, bloco. e mal sabem o seguinte, que o steel frame, ele é 3 vezes mais resistente do que a alvenaria. E a durabilidade dele, em questão de E manutenção de manutenção de fachada e exposição no tempo, é 10 vezes maior. Então você imagina para um prédio que vai ter que fazer uma manutenção depois de 4, 5 anos na sua pintura. Numa fachada com steel frame, vai fazer depois de 20. Mas tem que quebrar uma barreira cultural, né? De percepção Cultural, que vem de exatamente. anos. E aí Cultural. você tem que martelar com comunicação e trazer e quebrar essa resistência que as pessoas têm, né? Porque a pessoa que é inovadora, até tem gente que pergunta assim, mas a Guide é uma agência? A gente fala, não, mas é o escritório, não. A gente fala que o melhor elogio é quando a gente tem um pouco de dificuldade de explicar, porque mostra que a gente tá fora do oceano comum. Fora do comum. Tá procurando o oceano azul, né? Então, quando a gente tem essa dificuldade de explicar, quer dizer que a gente tá com algo inovador. Porém, a gente também tem um desafio de comunicação, que é muito mais fácil explicar numa frase só, numa entrega só, né?
E isso é uma coisa que vocês perceberam já que vai ser um desafio para a empresa, até olhando para o futuro e para os produtos, né? Trazer toda essa proposta que a gente está discutindo desde o início aqui para o entendimento de alguém que não está acostumado com isso. Sim, a gente percebeu Tanto o isso. investidor quanto o Exato. cara que vai comprar o produto. Exatamente. A gente percebeu isso, tanto é que, assim, uma das prioridades nossa é tocar essa obra, né? A obra está começando agora, é o mais rápido possível, e fazer, né, um protótipo lá, não um decorado, é um protótipo mesmo, é o que a pessoa vai viver lá, que ela tá entrando lá dentro no escritório. E o que é diferente, não tô falando que é certo ou errado, do que você vê em muitos lançamentos de incorporadora. Você vai num decorado, entra nele, e a primeira pergunta que a pessoa devia fazer é isso aqui que eu vou receber? A acústica é desse jeito? É assim? Não é porque lá é de bloco estrutural e você tá Lógico. fazendo um negócio de gesso. É lógico. Então, aquela qualidade de acústica Por isso que o que cara de vocês é colocou um lá protótipo, dentro, não é a exatamente. que tá entregando. Exatamente. Então, você tá fazendo aquilo com uma intenção do cara de convencer a pessoa pelo olhar. E não falar, visual, não, ó, e eu não- tô te entregando exatamente desse jeito. É igual você entrar num carro, é isso que você vai comprar. Fazer Você um vai test sair drive, daqui né? desse É, jeito. Isso, o test fazer drive, o test drive. É isso É mesmo. isso que a gente quer. E já nessa linha de test drive, eu vou emendar uma outra pergunta para já encaminhar para o final do nosso podcast. Mas conta pra gente o que vocês estão pensando pro futuro. Porque eu já sei que lá no espaço de vocês vão criar uma vila, né? Isso Com mesmo. todas essas casas, com todas esses protótipos, onde as pessoas vão poder entrar e falar: olha, eu gostei da casa 1, da casa 2 ou da casa 3. Eu sei que a gente vai dar nome para essas casas, né? Como se fosse o iPhone 15, o iPhone Pro, o Max, É coisas isso do mesmo. tipo. É isso mesmo. E tem também o Ativo 177 que já vai entrar em construção, enfim, para quem quiser, quem estiver ouvindo a gente, poder ter conhecimento e até comprar, né? Se de repente assim E o quiser. Ativo 177 é onde começa a quebra da barreira. Que daí é tudo o que nós imaginamos, tudo o que nós planejamos em Excelente. vida, né? E aí as pessoas vão conseguir ter essa experiência e vai mudar. E é bacana essa pergunta sua, porque até quando a gente comenta disso para algumas pessoas próximas a gente lá, né, parceiros e tudo, que a gente, hoje a empresa, né, ela tá dentro de uma área de 20 mil metros quadrados, e o escritório é numa área central desse terreno, e na frente nós deixamos coisa de 6, 7 mil metros quadrados ali, onde nós separamos 2 taludes, onde nós vamos montar 2 vilas, onde vão estar todos os nossos produtos apartamentos e todos os nossos produtos casa, prototipados, montados com móveis, com tudo ali dentro. Testado. E a pessoa vai poder passar um final de semana lá dentro da casa. Experienciando Como tudo isso. experiência Lógico. real de um test drive É um mesmo. test drive, é um test drive. Por isso, no fundo do nosso escritório, ali, nós estamos montando um restaurante, nós vamos montar uma academia e nós vamos montar ainda um hotel, no fundo, que é para as pessoas que vierem de fora para querer aproveitar isso, players, né, parceiros que estão fora, investidores enfim, que estão aproveitar, ter toda essa vivência. E nós queremos ainda criar toda uma área comercial aonde os nossos parceiros vão estar ali. Então, por exemplo, assim, o parceiro nosso de móveis planejado, ele vai ter a fabriquinha de móveis dele ali, por quê? A parte de comunicação, a parte de acabamento de casa, todos esses players vão estar ali dentro. Por quê? Nós queremos que a pessoa, quando ela chegue ali para visitar, para comprar um imóvel, ela vai ver os imóveis prontos ali, ela vai falar, eu quero essa casa aqui, ó. Tá, em 100 dias ela tá pronta, tá entregue para você. Só que eu gostaria de mudar o móvel, o acabamento, tal. Então ela vai sair dali, ela vai passar nessa home center nossa, vamos dizer, ela pode escolher todos os acabamentos dela e ela vai sair dali com uma experiência de falar assim, eu comprei um produto moderno acabado. O mais top do mercado. O mais top do mercado. E outra, mas por que vocês resolveram fazer isso? Não é à toa isso daí. Nós fomos atrás de pesquisa também e vimos o seguinte, quais eram os motivos, né, o que a pessoa, como ela selecionava, o público comprador, como que ela selecionava a compra de um produto? Na hora nós falamos assim, é preço, né? Com certeza, não é preço. O primeiro item é atendimento. Sim. Você imagina essa experiência de atendimento com toda essa eficiência dentro para você comprar um imóvel?
É o que você deveria ter, porque hoje você compra Sim, uma sem planta, dúvida. um papel, que, meu, você não E consegue malemão saber. decorado. Exato. Você não consegue saber se aquilo que você tá no papel vai ser aquilo que vai ser entregue. Você não consegue saber. Uhum. Entendeu? É uma experiência totalmente de atendimento terrível. E outra, você já nasce com dúvida, porque tem muita gente que não consegue. Não são engenheiros, não são arquitetos, às vezes não consegue ver, enxergar um projeto. Uhum. Tem dúvidas de como aquilo sim. vai ser, né? Exatamente. É muito legal porque esse PTM, esse propósito, esse tudo tá linkado não só com a entrega, o produto em si, mas com a experiência e tudo. Vocês estão querendo amarrar tudo. Então é muita inovação, né? Muita proposta diferente. E eu acho muito legal que esse episódio de hoje mostrou, diferente de alguns outros episódios que a gente teve, né? Como é que quando o negócio nasce com planejamento e quando ele é pensado, Com né? propósito, A gente né? entrevistou e teve alguns convidados aqui que empreenderam por uma necessidade, acabou acontecendo aquela situação e tiveram dificuldade. Vocês vão ter dificuldade também, né? Com Sim. certeza. Mas como que o planejamento ajuda a mitigar essas dificuldades. Exatamente. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Agora. Bom, pessoal, o momento Impulsiona e Transforma é um momento aqui no podcast que vocês assumem aí o papel de consultores, né? E quem tá ouvindo a gente aqui quer ouvir um conselho de vocês, quem tá querendo abrir um negócio, tá com uma dificuldade no negócio atual, vocês que estão empreendendo aí, vocês podem compartilhar algum aprendizado de vocês, então eu quero ouvir de cada um de vocês um conselho que vocês dariam para essa pessoa. O meu conselho é o seguinte: eu acho que até comentei aqui no meio do podcast, é pensar sempre no seu PTM e nunca enxergar o dinheiro. Porque assim, se você começar já a enxergar o dinheiro, falar, não, eu não vou fazer o meu escritório desse tamanho, porque o custo é muito alto, tal, você já tá pensando pequeno. Entendeu? Então assim, ó, mira lá em cima, porque se você errar um pouquinho, você ainda vai estar lá em cima. Se você já começa mirando para baixo, você já vai estar na merda sempre. Excelente. Então assim, ó, pensa em atendimento, pensa em minuciar o seu produto ou a sua Pensa em prestação de excelência. serviço. Pensa em Exatamente. excelência, em prestar o melhor serviço, em fazer o melhor atendimento, em ter o controle daquilo ali. O resto se resolve com o tempo, vai Maravilha. acontecer. É isso. Junão, Eu gosto de pensar que assim, eu vejo algumas similaridades entre a Criando Ativo e a JM, a Guide. verdade. O que eu acho que é legal é que, eu não sei se vocês concordam ou não, mas todos nós, em algum momento, nos sentimos, ou talvez, ou incomodado, alguma coisa nos incomodou para a gente montar essas empresas. Talvez alguma coisa que aconteceu, algum ponto, Alguma dor alguém do mercado. olhou, você falou, mas por que é desse jeito? Eu acho que quando você pergunta para você mesmo e você tira da cabeça isso e começa a colocar no papel, por que é assim? E começa a pensar isso, eu acho que aquilo deixa de ser uma ideia e já começa a ser palpável porque você já está lendo sobre aquilo. Então eu vejo que eu vejo isso quando trabalho, quando ele não é uma pessoa acomodada, ele é incomodado. Então assim, talvez ele olha para o negócio, eu acho que essa identificação que acontece entre essas empresas parceiras, eu acho que são de pessoas que, sim, em algum momento não se incomodaram, mas e não ficar e Querem tentaram fazer diferente, não quer só... Então é justamente isso, pôr é no estar papel. com parceiros Exatamente. que estão incomodados também com Exatamente. o comum. Que tem o querem mesmo mudar, propósito. cara. Vocês Exatamente. montaram pra mudar, vocês não queriam ser também mais do mesmo. Então, assim, eu vejo a JM, eu acho que em algum momento a gente falou, isso aqui Dá pra fazer é diferente. diferente, tem que mudar alguma coisa. Excelente. Então eu acho que se você encontrar uma ponta dessa daí, e escrever e falar, eu acho que a partir daqui eu consigo ver uma inovação. Eu acho que você já vai achar um viés ali. Um caminho. Que ótimas dicas, hein? Ó, se você ficou curioso sobre todo esse papo aqui, procura nas redes sociais Criando Ativos, na internet, ou fala com a gente manda todos os contatos, vocês conhecerem. Realmente é bem diferente, bem inovador. Queria agradecer a presença de vocês dois, obrigado por terem vindo aqui hoje. Obrigado, pessoal. Pô, Obrigado. eu que agradeço aí. Obrigado, Obrigado, hein? Valeu Rafael. Obrigado, Andrezão, que tá sempre com nós aí. Tamo junto. Obrigado pela aula. Isso aqui foi uma aula hoje de PTM. Muito bom. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Mais Obrigado, uma vez. amigo. Daqui a pouco a gente Obrigadão. volta para mais um. Obrigado. Valeu. Amém. Tchau, tchau.